Tem, é só tu vir, né, nos 3 pontinhos aí tem a opção de gravar, mas já botei agora aqui. Tá bem. Já tá gravando, até para nós não esquecermos. E senão acaba, o cara começa a conversar, se distrai, e aí quando vê, começa a palestra e esquece de botar. Rafael, tu vai usar alguma apresentação? Rafael? Oi? Tu vai usar alguma apresentação? PowerPoint. Será que tu tem a possibilidade de apresentar ali, tá disponível para ti? Deixa eu ver aqui. Tem a opção apresentar agora aqui. Tá bem. Só para saber aqui que eu não sei como é que funcionam os privilégios aqui. Aqui diz que eu vou compartilhar só a janela do PowerPoint, tá? Eu não sei como é que vai ficar para os alunos, se vai aparecer só a apresentação, se vai aparecer junto. Tu pode botar ali, escolher a opção de apresentar tela inteira. Daí aparece, no caso, a apresentação para nós, né? Para ti, tu não consegue não enxerga o chat, mas aí o Thiago ou eu que a gente controla o chat, daí vai estar vendo das perguntas aí que os alunos vão fazendo. Tá. Então, eu vou compartilhar minha tela inteira aqui, então. Compartilhado. Eu vou fazer um teste, eu vou botar a apresentação para você dar uma olhada, tá? E você diz se está aparecendo certinho. Estou conseguindo enxergar aí? Sim. Sim, está aparecendo certinho. Beleza. Ok. Rafael, eu estava tentando encontrar aqui o glossário para dar uma olhada, mas aquele link ali no Facebook acho que está antigo, né? Não sei se está disponível. Bom, não, a gente tirou do ar, tá? A versão antiga. E o Sartori ainda está trabalhando no finalzinho dela, eu não consegui apresentar, tá? Então eu tirei os prints, tá? E vou simular a animação do glossário para o pessoal entender. O Sartori está dedicado a isso aí, né? Cara, praticamente todo dia a gente está trabalhando aí. Ajusta isso, ajusta aquilo. E tá indo. Thiago, tá escutando bem? Como? A altura tá boa? Tá. Tá bom assim ou não precisa mais? Eu acho que tá. Eu tô ouvindo bem claro aqui, para mim tá ótimo. Tá, então tá bom. A gente espera uns minutinhos aí, vamos. Tranquilo. Né? Saiu a... Sabe mais ou menos quando é que vai fazer a tua defesa? Aproximadamente. Eu não marquei ainda, mas eu gostaria de defender em dezembro, se possível. Não sei se vai dar. Eu acho que eu vou ter que adiar um pouquinho, porque é bastante coisa que eu vou ter que modificar lá na minha tese. Bastante coisa mesmo. Mas acho que vai dar certo. Tranquilo. Acho que a qualificação foi Pois é, a minha qualificação foi bem, assim, teve algumas críticas, mas na parte pedagógica, assim, que é aquela dificuldade nossa, né? Pois precisa ainda dar uma estudada nisso aí. Olha, a Nara entrou. A Nara tá participando. Olá, boa noite, tudo bem?
Boa noite, boa noite. Tu faz parte do... Vai ser uma das estrelas do glossário aí. Vai aparecer bastante. A gente vai esperar uns minutinhos, a mais nada, tá bem? E aí a gente começa ali pelo umas 7h10, vamos ver. Sem problema. Sem problema, não. Sem problema. Não, é que assim, esse computador que eu precisava, porque ele me derruba a câmera. Não sei porque, só no mic. Mas tá bem tudo. Gabriel, acho que teu microfone ficou aberto e tá dando... Oi, Nara, não deu para ouvir. O Meet, guris, me derruba a câmera. Não sei porque ela fica inicializando nesse computador aqui, eu não consigo ligar ela. Mas eu acho que não vai precisar, é só para assistir a palestra. Eu não sei se... Acho que não vai precisar, né? Acho que é tranquilo. Tranquilo. Senão eu tento trocar para o do Marcelo ali para ver se funciona. Não, acho que tá tranquilo assim. Vamos começar? Uma data, pode ser assim. Pode cantar aqui. Você acabou. Você cansa mais, tá vendo?
Vamos iniciar ali às 7h10, tá, pessoal? Nas outras palestras a gente teve mais alunos participando, não sei por que hoje não apareceram, né? Sem problema. Thiago, tu me escuta, Thiago? Sim. Acho que a gente pode dar início, né, pessoal? Falta um minutinho aí para fechar 10 minutos de tolerância, então vamos iniciar. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, especialmente aí dos colegas da FURG, o Rafael, a Nara e o Michael Douglas. Hoje a palestra é sobre o trabalho do Rafael. O Rafael é meu colega lá no grupo de Informática na Educação da FURG, né? Rafael está trabalhando nesse projeto aí desde do mestrado dele, certo, Rafael? Isso mesmo. E o Rafael concluiu aí o mestrado em Engenharia de Computação e hoje está fazendo o doutorado em Educação pela FURG também. E ele está aqui para nos contar um pouco sobre esse projeto, que é um projeto que ele vai além do técnico, né? Ele traz um pouco das questões aí da comunidade surda, que muitas pessoas nunca tiveram acesso, né? Então, eu acho o trabalho do Rafael muito interessante nesse sentido. Se quiser começar, Rafael. Tá bom. Primeiro, boa noite a todo mundo de novo, tá? E antes de começar, eu quero agradecer ao Thiago e o pessoal todo do IFRS por dar essa oportunidade para mim, para poder expor o projeto que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, tá? Bom, então, vamos começar aqui a apresentação. Você sabe, meu nome é Rafael Granada, sou doutorando do curso de Educação e Ciências da FURG, e o nome do título do meu projeto, tá, da minha apresentação, é a iTech Def,
glossário de termos técnicos para surdos com interface acessível em Libras. Bom, antes de eu começar a falar a respeito do glossário por si só, tá? Eu vou fazer Vou falar a respeito de alguns aspectos sobre o que são surdos, o que é deficiência auditiva, tá? Até para nivelar vocês e ver que a questão do próprio surdo em si na sociedade. Bom, vamos iniciar aqui relativo aos tipos de deficiência auditiva. Bom, são esses 4 tipos, tá, de deficiências, a princípio. Eu subdividi, primeiro eu coloquei 3 e depois coloquei uma mais abaixo, que eu vou explicar para vocês por quê. O primeiro tipo de deficiência auditiva é a leve, que indivíduos que não conseguem escutar entre 25 e 40 decibéis, eles não percebem o som da fala de outras pessoas. Ou seja, é aquele indivíduo que está conversando com uma pessoa e já não consegue escutar bem o que ela está falando. Aí tem o segundo tipo, que é o tipo moderado, tá? Que vai entre 41 e 70 decibéis, que a pessoa já não consegue escutar sons fracos. E os sons moderados já são difíceis de escutar, tipo, tá passando um carro na rua, tá? Já não consegue escutar. E a severa, que é entre 70 e 90 decibéis, que nenhum som de fala é audível em nenhum nível de conversação. Ou seja, aquela pessoa está conversando contigo, na tua frente ela não está escutando nada, tá? E nem sequer o caminhão que passou do lado da casa dela na rua. E o último tipo é o tipo de deficiência auditiva profunda, que é acima de 90 decibéis, ou seja, o indivíduo que não escuta nenhum tipo de som. Se passar um avião do lado dele, um caminhão do lado dele, não vai escutar, só vai sentir a trepidação no caso, tá? Bom, os 3 primeiros tipos de deficiência auditiva se encaixam nos deficientes auditivos, certo? Então, quando vocês escutam, tem uma empresa que está desenvolvendo software para deficiência auditivos, ele está voltado a esses 3 grupos de pessoas que têm esses tipos de deficiência. Já o último, que é o tipo de deficiência profunda, são as pessoas que são consideradas surdas, ou seja, são as pessoas que não escutam nada, tá? Ou seja, ele tem um tipo de deficiência profunda, ou é um surdo profundo. Então, esses 2 tipos de classificações que tem. Tá? Então, aquela empresa está desenvolvendo software para surdos. Então, ela está desenvolvendo software para o público realmente surdo que não escuta nada. Bom, dando sequência, a questão da privação da audição. O surdo. Os surdos, obviamente, são indivíduos que são privados da audição. Tá? Eles não têm qualquer disfunção orgânica que os impeça de falar. Tá? E por isso eles não conseguem desenvolver a linguagem oral. O que é essa questão? Você já deve ter escutado a respeito, ele é o surdo mudo. Esse termo é errado, tá? Porque ele é surdo. Ele é mudo? Não é mudo. Ele pode falar. Tantas vezes que vocês escutam, ou vocês já viram, um surdo quando gesticula, ele solta sons diferentes. Sons sem muito sentido para nós. Por que sem sentido? Porque ele nunca escutou a letra A, B, C, D, O, U. Então, ele não tem uma referência para falar. Então, por isso que ele solta aqueles sons estranhos. Tá? E, consequentemente, o grande problema da audição, da perda do surdo, é que ele não desenvolve a linguagem oral. Ou seja, se ele não escuta, ele não tem como reproduzir isso aí. Por exemplo, quando nós somos bebês, nós somos crianças, tá? Estamos aprendendo a falar, a criança fala papai, fala mamãe, por meio de imitação, porque ele escuta alguém falar para ele. O surdo não tem essa condição, então ele não consegue desenvolver a fala. Tá? E por incrível que pareça, o que faz a gente aprender, tá? Nós interagimos com as pessoas, é justamente a linguagem. Bom, como eles não têm linguagem, eles ocasionam diversos problemas. O que a falta de linguagem ocasiona? Dificuldade de comunicação. Por quê? Porque se eu não consigo me comunicar com a pessoa, eu não consigo interagir com ela. Tá? Isso vai atrapalhar a minha forma de entender o mundo ao meu redor. Eu não consigo conversar com pessoas, eu não escuto nenhum som. Tá? Isso retarda a minha capacidade de formação de conceitos. Ou seja, prejudica o desenvolvimento da abstração
da cognição e da aprendizagem. Tá? Por incrível que pareça, o que faz a gente aprender é a interação social, ou seja, eu conversando com as pessoas, escutando o que elas estão falando, aprendendo. Já como o surdo não tem essa linguagem, ele fica completamente solitário. Pessoas não conversam com ele não entende nada, e isso causa problemas emocionais, psicológicos, obviamente de interação social, sentimento de identificação com eu, né, comigo mesmo, e essa insatisfação. Então, o fato de ser surdo não é só escutar, é todos esses problemas que levam a eles a não conseguir se desenvolver as funções mentais superiores, que é raciocínio, memória, entre tantas outras coisas. Bom, aí, como é que os surdos adquirem a linguagem? Eles não escutam. Então, o que acontece? Eles têm que adquirir a linguagem, ou seja, para desenvolver o aprendizado dele, o raciocínio deles, a abstração, eles têm que ter acesso a um outro tipo de linguagem, que é uma língua visual espacial. Ou seja, é a Libras no Brasil, tá? O que é a Libras? É uma língua de sinais, onde se comunica-se com as mãos, tá? E tem percepção dos movimentos pelos olhos. Ou seja, resumindo, a língua de sinais, os ouvidos do surdo são os olhos e a boca são as mãos. E a Libras, que é a língua de sinais utilizada no Brasil, vocês podem ver que eu dividi ali bem certinho a questão do LI, do Braille, do S, porque muitas pessoas perguntam, por que a Libra? Por que escolher o nome de Libras? O mesmo nome da moeda que é utilizada na Inglaterra. Ou Libras, mas unidade de peso. Não, é simplesmente a abreviação da língua brasileira de sinais. E a língua brasileira de sinais foi nomeada, ou seja, foi nomeada a segunda língua oficial do Brasil em 2002. Então, as línguas oficiais do Brasil é o português, ou a língua portuguesa, tá? E a Libras, que foi oficializada em 2002. Ou seja, no século XXI. Todos esses últimos anos, século XX, século XIX, todos esses tempos, os surdos não tinham acesso a uma língua. Não tinham acesso a uma linguagem, né? E, inclusive, a língua de sinais foi, por muitos anos, foi proibida. Bom, eles adquiriram esse direito, que foi o maior direito, um dos maiores, o maior direito deles até hoje, e vocês ficam perguntando, mas se o surdo não tem acesso a... ele não consegue escutar, por que? Basta escrever. Né? Você deve estar pensando isso. E a língua portuguesa? Por que o surdo, se eu falar com ele não entender, eu simplesmente posso escrever, ele vai ler. Bom, a questão não é bem assim, tá? Bom, cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos em línguas escritas. E no Brasil, essa estatística não é muito diferente. Então, se eu conversar com um surdo e ele não me escutar, eu escrever para ele mostrar, 80% deles não vai entender o que eu estou falando. Ou seja, ele não escuta e não consegue ler. Tá? Bom, e agora? A questão é a seguinte, tá? Os surdos podem entrar em escolas regulares, que dividem com outros ouvintes, tá? Ou escolas bilíngues. Normalmente, escolas bilíngues, tá? É bilíngues porque falam duas línguas, a língua portuguesa e a Libras. Isso facilita muito o aprendizado do surdo. Só que tem um detalhe, quando os surdos entram nas instituições técnicas e universitárias, eles têm problema com a língua portuguesa. Por quê? Porque já vem do ensino médio e do ensino fundamental e do médio com essa deficiência na língua portuguesa, porque nós estamos acostumados, desde pequeno, lá na primeira série, na segunda série, já começar a escrever. E para tu ter proficiência na escrita, tu tem que ter prática. E os surdos não têm prática nisso. Eles aprendem a língua portuguesa, mas não é a língua principal deles. A língua principal deles é a Libras. O português é uma segunda língua. Como para mim e para o inglês, ou para outras pessoas é o francês ou o espanhol. Então eu não tenho obrigatoriedade em saber o português. Facilita muito, porque dentro das universidades e dos institutos técnicos, o mundo é praticamente dos ouvintes.
certo? Então, vocês podem ver que tem muitos outros aspectos que o surdo passa. Tá? Não é tão simples assim como a gente acha que é. Bom, então, passada essa primeira parte, essa introdução ao surdo, que realmente é a situação dele atual, eu vou passar para a introdução do meu projeto, tá? Bom, 5,2% da população brasileira apresenta algum grau de deficiência auditiva, aqueles que eu mostrei para vocês lá no início, tá? Isso corresponde a 9,7 milhões de brasileiros, segundo o censo de 2010. Obviamente, o censo de 2020 era para ter saído em 2020, mas em função da pandemia, ele atrasou e provavelmente sai no ano que vem. Eu acho que esse número é muito maior, tá? Porque com toda essa questão dos deficientes estarem em evidência, tá? É bem provável que as pessoas deixem de ter vergonha em admitir que tem algum tipo de deficiência, então esse número pode ser bem melhor, tá? Bem maior. Então, desses 9,7 milhões, 2 milhões são surdos. Tá? Bom, nos últimos anos, desde a oficialização da Libras como a segunda língua brasileira, tá? Em 2002, como eu tinha falado anteriormente, foi o maior direito que eles adquiriram, mas também teve um outro direito que eles adquiriram no final de 2016, a Lei 13.409, que são concedidas bolsas de estudos aos deficientes nas instituições de ensino técnico, tá? E universidades federais. Isso fez com que houvesse um crescimento nos surdos, de surdos, entre outros deficientes, tá? Surdos matriculados em institutos de ensino superior. Ou seja, o último dado que eu tenho, que em 2006 tinha em torno de... Entre 2006 e 2018, em 12 anos, teve um aumento de 373% de surdos matriculados nessas instituições. Nas instituições de ensino superior. Eu não tenho os dados de ensino técnico, mas deve ser mais ou menos parecido. Então, o que acontece? Esses direitos proporcionaram que o surdo tivesse acesso à educação, inclusive de ensino técnico superior. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, explodiu a quantidade de surdos matriculados. Porém, apesar dessa coisa boa, quando o surdo ingressa nessas instituições, obviamente aparecem problemas. Bom, problemas de comunicação, porque todo mundo numa universidade, numa instituição de ensino técnico, fala o português, tá? Poucas pessoas têm conhecimento de Libras, então se tem um problema de comunicação já aí no meio, tá? Problemas de acessibilidade. A metodologia de ensino é direcionada aos ouvintes, tá? Ou seja, existem poucos recursos visuais para ensinar um surdo, certo? Ou um grupo de surdos. E às vezes ainda talvez não tenham a sorte de ter intérpretes qualificados, ou seja, pegam intérpretes mal qualificados e o ensino e a aprendizagem é ainda mais difícil. Bom, além desses problemas, tá? O problema que realmente está associado à minha tese é o seguinte: somado a todos aqueles problemas do slide anterior, tem o problema dos termos técnicos sem tradução em Libras. O que é isso? Bom, isso afeta todas as áreas do conhecimento, ou seja, quando o surdo entra na universidade, o professor consegue começar a dar a sua aula e começa a falar termos técnicos, tipo da área da informática, compilador, comando for, if, else, estrutura de repetição, de condição, que não tem Libras. Ou se está na área da medicina, o professor começa a dar aula, começa a falar em gastroenterite, metatarso, metacarpo. Não existe Libras mais. Então, o que acaba acontecendo? O intérprete tem que usar outros recursos para ajudar o traduzir e ajudar o surdo. Ele tem que usar a datilologia. Quando não existe um sinal em Libras, tem que usar a datilologia. Para quem não sabe, a datilologia é o alfabeto manual, tá? O A, o B, o C, o D, o E e aí por diante. Só que isso aqui
Tem um grande problema, a tatiologia é utilizada para nomes próprios, tá? Ou para um sinal que não tem em Libras. Só que durante a aula, se tem muitos termos técnicos, o intérprete não consegue traduzir de forma coerente para o surdo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O professor está dando uma aula de sistemas operacionais, como se fala de deadlock, de escalonamento de processos, e não tem esses sinais. Aí, o intérprete tem que falar deadlock, tá? Deadlock. E o aluno surdo fica olhando o intérprete e não estou entendendo o que é isso. Por quê? Porque não tem o sinal, ele não tem conhecimento da coisa. E outro problema que ocorre é quando o professor está dando aula, tá? Vou usar um exemplo clássico, tá? Está dando aula de Java. O Java, para escrever na tela uma mensagem tipo 8, tem que usar o comando system.out.println. Aí o professor chega e fala o seguinte: pessoal, eu quero que vocês escrevam oi na tela. Usem o comando system.out.println. O que é que o intérprete vai fazer? O intérprete não tem o sinal para esse comando, então ele vai ter que fazer system.out.print, por aí vai. Só que ele está falando isso e o intérprete está fazendo os sinais letra por letra. Só que quando o surdo entendeu o que está sendo escrito, o professor já está falando outra coisa. Então tem um atraso. Isso prejudica muito o aprendizado do aluno surdo. Isso torna cansativo. Certo? Bom, alguns alunos, inclusive, surdos, eles não escrevem, tá? Porque eles têm que ficar prestando atenção no intérprete que está do lado do professor. Aí o que acontece? Ele não consegue escrever, porque já tem problema na língua portuguesa e problema na escrita. É comum ter alunos que têm um bolsista só para escrever para eles. Certo? Então, é bem difícil a questão do surdo dentro da universidade, tá? Bom, o aluno surdo teve a aula, ok. E vamos dizer que o bolsista dele anotou todos os termos técnicos que não tinham sinais. O que o aluno surdo foi fazer? O aluno surdo foi na internet, procurou por glossários de sinais na internet ou no YouTube, tá? Só que ele cai em outro problema. Esses glossários, tá, espalhados na internet e YouTube, eles têm o mesmo formato de padrão de interface gráfica. Eles foram desenvolvidos de maneira empírica, tá? Estruturados com base na linguagem escrita, que é tudo em português ou em inglês, sem suporte para a língua de sinais, e não tem recursos visuais adequados. Ou seja, tem glossários que para eu poder acessar, para eu conseguir buscar um sinal, eu tenho que entrar em 3, 4 telas, sem vídeos, só com texto. Bom, se você dá a obrigatoriedade do surdo saber o português, ajuda, não é adequado. Então, o que isso acarreta? Todo esse problema, além da falta de termos técnicos, ao procurar esses termos técnicos, sinais técnicos, o surdo também não tem problema de acessibilidade. Então, são 2 problemas. Bom, então dessa forma, qual foi a motivação do meu trabalho? Favorecer o desenvolvimento educacional dos surdos. Por quê? Eu quero que os surdos consigam acessar um glossário técnico que tenha uma interface que seja acessível a eles, que seja em língua de sinais. Eu quero que o processo de ensino e aprendizagem deles seja próximo do aluno ouvinte. Eles nunca vão ser iguais, porque o surdo é deficiente, ele não escuta. Por mais que ele se sobressaia, ele nunca vai conseguir ser igual a um ouvinte, ele vai se aproximar. É isso que realmente eu quero. Tá? Bom, então agora vamos falar do glossário em si, certo? O desenvolvimento do glossário, ou seja, dos sinais para o glossário, primeira versão do glossário. O que eu fiz no meu glossário quando eu estava no mestrado? Eu escolhi 2 softwares, o SuperLogo e o Lego NXT, que eu vou falar mais para frente sobre o que eles são, tá? O que eu fiz? Eu me juntei um aluno surdo,
desculpa, é um professor surdo, e nós desenvolvemos os sinais, tá? Vocês conseguem enxergar a seta do mouse na apresentação? Sim. Tá, perfeito. Bom, o estágio inicial. O estágio inicial do desenvolvimento dos sinais foi qual? Eu me juntei com um professor surdo da Universidade da FURG, trabalho onde eu estudo, da área de letras, e eu era aqui o conhecedor da área da computação. Nós juntamos para desenvolver sinais para esses dois softwares, o SuperLogo e o Lego NXT. Desenvolvemos os sinais, tá, para esses termos técnicos, que seriam os comandos para funcionar, para poder programar nesses dois programas, e fizemos o glossário. Tá? O glossário, depois eu vou mostrar ele como ele foi, e eu apliquei o glossário, essa classe de alunos surdos, e obviamente um outro professor surdo que nos auxiliou, e esses novos sinais foram validados por eles. Tá? E os sinais foram aceitos e a gente colocou no glossário. Obviamente teve alguns sinais que foram recusados, então nós fomos obrigados a fazer novamente. E depois que o glossário estava pronto, nós disponibilizamos o glossário à comunidade surda. Ou seja, quem quisesse programar nesses dois softwares aí, já tinha os termos técnicos para os surdos utilizar. Bom, o mestrado ele é muito corrido, são só 2 anos, tá? Então a gente tem as disciplinas, tem muita coisa que tem que ser feita em pouco tempo. Então eu não fiz o glossário da maneira que eu gostaria de fazer. O glossário foi, na verdade, para validar a criação de sinais. Tá? Eu desenvolvi ele em todo em HTML, tá? Com poucos recursos de acessibilidade, ou seja, eu me preocupei com as cores, tem uma interface limpa, clara, sem informações irrelevantes. Tá? E foram produzidos 144 sinais entre as duas plataformas. Tá? Foram sinais por termos técnicos SuperLogo e o Lego NXT que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, vocês podem ver aqui que está selecionado o Lego Mindstorms NXT, variáveis e o sinal variável, tá? Aí você deve estar se perguntando, por que 2 sinais? Porque tem 2 vídeos aqui. O primeiro vídeo é só o sinal. Durante as aulas que eu dei para os surdos, de programação para os surdos, eu vi que no momento que eu dava o sinal, eles consultavam o glossário, entendiam o sinal, aprendiam a fazer o sinal, mas eu não sabia nem o que era. Eu vi que faltava alguma coisa. Então, na versão final, eu coloquei um vídeo do sinal, tá? E a descrição do sinal. Tipo, o comando if. O comando if é o sinal do if. E o que o if faz? Isso deu mais autonomia para o surdo, porque além de saber o sinal, ele sabia o que era o sinal. Então ele mesmo conseguia resolver os seus próprios problemas, tá? Não consultando tanto o professor, no caso era eu, e conseguiam otimizar e aprender mais rápido. Que obviamente com o decorrer do tempo eles começaram até a deixar o glossário de lado, porque já sabiam os sinais de cor. Bom, o SuperLogo é esse software que está aqui do lado, tá? Ele foi criado para ensinar geometria para crianças ouvintes. E eu utilizei ele para os surdos aprenderem programação, estudar os comandos, e a tartaruga se movimenta pela tela. Aparentemente parece ser bem simples, mas eles conseguiram fazer desenhos bem aprimorados com o tempo. Bom, na segunda parte do mestrado, tá? A segunda aplicação foi o Lego Mindstorms NXT, que pode ver que é bem mais aprimorado, tá? Tu pode fazer qualquer tipo de robôs. Eu escolhi o robô no formato de um carro, tá? Você pode ver que aqui é o Lego, aqui estão as esteiras, na frente está o sensor, tá, de movimentos. Ele tem uma interface muito parecida com as linguagens de programação, tá? Parecido com C, com Java, Taskman, abre chaves, aquela coisa toda de colocar os comandos e botar um ponto e vírgula no final. Por incrível que pareça, eles se deram melhor no Lego NXT, por quê? Porque o surdo baseia-se toda a experiência na parte visual. E no SuperLogo eles viam na tela se mexendo. Mas
no Lego NXT, eles tinham que programar e viam o robô se movimentando. Então era muito mais fácil para eles realmente ter uma experiência concreta, ver a coisa se mexendo na frente deles. E eles tiveram mais, por incrível que pareça, eles tiveram mais facilidade. Bom, partindo dessa minha primeira versão dos glossários, do meu glossário, tá? Eu resolvi no meu doutorado realizar uma coisa bem mais completa e complexa. Inicialmente, o glossário foi desenvolvido para o curso de Sistema de Informação. Mas já tem outros cursos que estão interessados em criar sinais, como engenharia de alimentos, tem o pessoal da biologia também. Tá? Então, vamos partir do pressuposto só de sistemas de informação no momento. Tá? Eu criei sinais, tá? Eu e meus colegas de grupo de pesquisa, e dividi eles em disciplinas. Tá? Disciplina de algoritmos, sistema de internet, matemática discreta, cálculo 1 e álgebra linear, que são as disciplinas iniciais do curso de sistema de informação. E o resultado disso foi 240 sinais. Um dos diferenciais do glossário é o seguinte: vocês não vão ver na internet, ou lugar nenhum, um glossário que seja dividido por cursos e por disciplinas. Existem sites muito bons de glossário, da área de matemática, por exemplo, que é o Cálculo Libras, que tem vários sinais técnicos, só que são todas as áreas da matemática misturadas, o que dificulta procurar os sinais. Então, eu ofereci o quê? Um glossário por cursos e divididos por disciplinas. Quem está interessado em sinais só de cálculo 1 já vai direto ali no cálculo 1 e vai ter. É bem mais organizado. Bom, esse é o fluxograma, tá? Ou desculpa, o diagrama de fluxo do que eu usei para desenvolver os sinais. Tá? As letrinhas devem estar pequenas aí, tá? Você não deve estar enxergando direito, mas eu vou dar uma resumida como desenvolver os sinais, tá? Para esse novo glossário. Primeiramente, eu entrei com contato com os professores das disciplinas de computação e perguntei para eles quais seriam os termos mais utilizados nas aulas e o que seriam suficientes para eles aprenderem, tá? O surdo aprender. Além disso, eu me preocupei em escolher os termos mais relevantes de cada disciplina e também elaborar a definição para cada tema. Ou seja, o professor disse o seguinte: o comando if é importante. Tem que saber o comando if e a descrição do comando if. Vocês vão ver direitinho quando eu apresentar o glossário para vocês. Tá? Aí depois que eu escolhi, eu tive que pesquisar na internet todos esses termos de todas as disciplinas para ver se o sinal existia. Se existia, eu aproveitava e utilizava o sinal. Se não existia, eu tinha que pesquisar em outras línguas de sinais. Na ASL americana, na BSL, que é inglesa, BGS, que é alemã, LSF, que é francesa. Sim, a língua de sinais não é universal, tá? Cada país tem a sua própria, da mesma forma que as línguas orais. Voltando, então, pesquisei outras línguas de sinais. Se o sinal existia em outra língua de sinal, eu verificava se era possível fazer um empréstimo linguístico. Empréstimo linguístico é o seguinte: é uma técnica de aproveitar um termo, uma palavra ou um sinal, tá, de outra língua e pegar para a língua que você usa. Um exemplo, o sinal de ano. O sinal de ano foi um empréstimo linguístico que a Libras pegou da ASL, que é a língua americana de sinais. Esse aqui é o sinal para ano, tá? E se vocês verem, tanto para ASL e para Libras, eles são exatamente iguais. Bom, então, se tem possibilidade de empréstimo linguístico, beleza, vou aproveitar dessa outra língua e vou utilizar no glossário. Caso não exista, eu vou ter que elaborar esse sinal. Bom, junto com meus colegas de grupo de pesquisa, tá, nós escolhemos a representação do sinal. Tá, escolhemos a morfologia, se vai ser um sinal simples, ou só um movimento, tá? Tipo, oi.
e verificamos se o sinal seria composto. Ou seja, pegamos um sinal, encontramos partes de outros sinais em outras línguas, ou nós pegamos vários sinais e juntamos num só. Se não utilizarmos, se o sinal não fosse composto, nós construímos o sinal diretamente. Tá? Se o sinal fosse composto, a gente pegava esses fragmentos e juntava num só, usando a técnica de aglutinação. A aglutinação é o seguinte: pegar um sinal e a partir de vários fazer um só. Tá? Utilizamos essa técnica aí. E definimos todos os sinais. Os sinais e a definição de cada um deles. Feito esse processo, nós passaríamos para a pós-produção, que seria a gravação deles. Ou seja, nós deveríamos... desenvolvemos 10 sinais para cálculo, por exemplo. Foram mais, tá? Ou que sejam 10. 10 sinais, 10 definições, um para cada sinal. Íamos gravar. Levávamos no departamento de produção audiovisual da universidade. Eles gravavam, tá? Com todo o aparato, tela verde no fundo, tudo certinho, tá? Gravamos, ficava corretamente os sinais gravados, colocávamos no Google Drive do grupo de pesquisa. Se tivesse um problema, nós teríamos que refazer os sinais e gravar novamente. Certo? Então, esse foi o procedimento de desenvolvendo os sinais. Foi um processo demorado, moroso, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, porque eu pensei o seguinte: demorei tanto tempo para fazer esses sinais. Tem que ter um processo mais rápido. Lá nos slides finais eu vou explicar para vocês. Bom, a questão do desenvolvimento do glossário, tá? A parte computacional dele. As tecnologias que nós utilizamos para o glossário foi o React.js, o Node.js e o MongoDB. O React.js, tá, foi utilizado para interface, para a construção da interface do glossário. O Node.js para fazer as animações, as estruturas de pop-up, os vídeos, tá? E o MongoDB foi o banco de dados que nós utilizamos. Você deve estar pensando, por que utilizaram isso aí? Por quê? Porque são leves e rápidos. E como no glossário vai ter muita animação, vídeos iniciando simultaneamente, ele tinha que ser leve e rápido. Mas o MongoDB é um banco de dados muito simples. Sim, pode ser. Poderia ser mais que é mais robusto. Mas nós tínhamos que dar prioridade para a velocidade. Tá? Então, nós escolhemos essas tecnologias, bem como a escolha dos vídeos. Nós baseamos em formato, em resolução e tamanho. Se o formato era MPEG, ou MP4, ou AVI, qual o tipo de resolução? Resolução Full HD, 400p, se o tamanho dos vídeos aqui é mais de 1 mega, menos de 1 mega. Então, para nós conseguir fazer um glossário que fosse rápido e eficiente, e não ficasse travando ou demorasse para carregar, a gente teve que fazer uma pesquisa em todos esses aspectos e fazer o que se encaixava melhor. E foi isso que resultou. Bom, infelizmente, o iTech-Dev, tá, ele não está em funcionamento atualmente. Tá? A gente está em desenvolvimento, vou explicar mais para frente. Tá? E essa aqui é uma das telas dele. Eu vou explicar para vocês. Tá? Bom, aqui é o menu superior, onde tem o projeto, equipe, contato, ajuda. Tá? E do lado tem as disciplinas. Isso aqui é do módulo já de sistema de informação. Bom, são 5 disciplinas, só botei 3 aqui, tá, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês podem ver que no momento que se clica em uma disciplina, as outras ficam desfocadas. Tá? Essa aqui é de álgebra e essa aqui é de cálculo. E aparece um carrossel com vários sinais. Tá? Aqui existem setas para um lado e para o outro que tu possa deslocar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Tá? Que nem quando tu entra no Netflix e vai escolher um filme, fica passando aquele carrossel para um lado e para o outro. Tá? Bom, aqui mais abaixo é o campo onde vai aparecer o sinal, aqui o vídeo de descrição do sinal e aqui outras informações. Bom, o que é essas mãozinhas aqui que eu não estou conseguindo entender?
Isso aqui é sinal em português, isso aqui é a datilologia na forma escrita, ou seja, sinal, certo? Cada um dos símbolos. A descrição, cada letra, e aqui as mãozinhas que simbolizam cada uma dessas letras. Bom, agora, se eu pegar a seta do meu mouse e colocar em cima de um sinal, tipo while, tá? Ele vai me mostrar aqui a datilologia, porque se o surdo não sabe o português, ele não vai entender isso aqui, mas por aqui ele vai entender. Tá? Porque ele usa a datilologia, ele entende a datilologia. Bom, no momento que eu colocar a seta do mouse, esse vídeo aqui vai começar a se animar, ou seja, o intérprete vai começar a gesticular nessa miniatura aqui. Se eu gostei desse sinal, posso passar para o outro, tá? Que vai começar a animar cada um deles. Mas vou deixar nesse aqui. Gostei desse sinal, quero saber a respeito dele. No momento que eu clicar nele, esse animação vai parar e vai começar a animação do sinal, o termo while. Vai começar automaticamente o vídeo de descrição do while e vai, de forma simultânea, vai aparecer informações complementares. A disciplina é algoritmo, o sinal, qual é o sinal while, tá? Em português, em datilologia, na forma escrita. Em signwriting, tá? Signwriting, para quem não sabe, é escrita, a forma escrita dos sinais. Pelo signwriting, eu consigo representar qualquer sinal, seja de Libras, de ASL americana, de BSS da Inglaterra, o que for. São notações próprias para mostrar os sinais. E a descrição em língua portuguesa do que faz o sinal while. Esse texto aqui é exatamente essa descrição em Libras. Ou seja, o usuário não vai se preocupar em saber o português. O português, a língua portuguesa, vai estar só para auxiliar ele. Ele só com o movimento do mouse e os cliques, ele vai conseguir navegar, porque tem pop-ups e tem animações de vídeo. Se vocês perceberam aqui em cima, tá? Vocês podem notar que antes era um sinal e agora tem um intérprete aqui. O menu serve para o seguinte, eu vou voltar atrás aqui, mano. Estava no formato no agendinha. No momento que ele pega a seta do mouse e coloca aqui em cima, vira animação e o surdo consegue entender que aquilo ali é contato. Porque cada ícone que eu passo, ele vai explicar, por meio de uma animação, o que é cada parte da tela. Certo? Então, essa aqui, obviamente, eu já tinha falado para vocês, não é a tela inicial. A tela inicial, o usuário vai entrar, vai poder escolher a área de conhecimento que ele quer, se ele quer sistema de informação, gerente de alimentos ou qualquer outro tipo de área que nós incluirmos no glossário, e ele não vai precisar saber em português. Nunca. Sempre por pop-ups, animações e o texto só como complemento. Bom, isso aqui que eu posso mostrar para vocês agora, tá? Vou continuar falando a respeito do iTech-Def. O iTech-Def segue os mesmos princípios de acessibilidade, tá? Ou seja, existe dois. O IMEG, que é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que é as diretrizes de acessibilidade para sites da internet do Brasil. E segue também o W3C, World Wide Web Consortium, tá? Que define diretrizes de acessibilidade para sites da internet. Esse é uma instituição mundial, tá? Que cuida disso tudo. E para criar o glossário, eu utilizei diretrizes tanto da W3C como do IMAC, mas também eu acabei definindo ou encontrando outras diretrizes que não estão definidas nesses dois princípios, porque eles são feitos para sites, para ouvintes, não para sites em língua de sinais. Por exemplo,
eu tive que ensinar, eu descobri que tinha outras diretrizes por meio da semiótica, nos estudos que eu tive na semiótica e cognição visual. Semiótica, para quem não sabe, é a área que estuda os signos, tá? Significados e a comunicação. Signos, para quem não sabe, é a mesma coisa que palavras, ou sinais, tá? Em língua de sinais, tá? Então, uma diretriz que eu defini por meio da semiótica foi informações irrelevantes. Uma coisa que incomoda muito o surdo é ele acessar um site e ter aquela tela poluída com muita informação. Vou dar um exemplo para vocês. O site do UOL, da Globo.com e do R7.com, da Record. É muita informação empleada. Tá? O ouvinte já se perde, imagina o surdo que tem que ter acesso a um site que seja claro. Então, informações irrelevantes. Outra coisa que eu descobri, ou seja, que eu pesquisei e acabei definindo por meio da semiótica, foi ícones não simbólicos. Não adianta tu ter um site que tem uma lupa e aquela lupa significa não busca ou aumentar alguma coisa, tenha outro significado. O surdo é muito visual. Ele tem que ver aquilo ali e tem que saber que o significado daquilo ali ao bater o olho. Não pode ter ícones que não indicam corretamente o que é. Tá? Outras diretrizes que eu defini a partir da cognição visual. Por exemplo, menus não intuitivos. Entra naqueles sites que tu clica no menu e sai para um lado ou sai para o outro, que não tem uma hierarquia ou não tem um padrão. Tá? Ou imagens não perceptíveis. Nenhum desses dois, por exemplo, imagens não perceptíveis e informações relevantes, não tem esses dois padrões, tá, de acessibilidade. Mas por meio da comunicação visual eu consegui pesquisar e perceber que imagens não perceptíveis prejudicam muito o surdo. Por exemplo, tu está dentro de um site de programação web e tem uma imagem que não condiz com o texto. Ele vai olhar aquilo ali. Mas essa imagem não tem nada com o texto. Para nós, seria irrelevante, mas para ele é muita perda de tempo. Tá? Então, eu fiz uma mescla de tudo isso, tá, para criar a interface do APEC-DEF. Bom, para finalizar, a fase atual de desenvolvimento. Nós estamos fazendo ajustes na interface, porque no momento que nós fomos montando, nós fomos encontrando alguns probleminhas, tá? Um ícone que não deveria estar no lugar, ou um pop-up que a gente tem que tirar, que atrapalha a tela. Então, estamos fazendo ajustes. Outra questão é a publicação do glossário na internet. Estamos pensando, tá? Estamos entrando em contato com a parte de comunicação, setor de comunicação da universidade, para ver que no momento que ele estiver pronto, se a gente consegue colocar o glossário no site da FURG, tá? Que seja uma referência aí para todo surdo, intérprete ou interessado poder acessar livremente na web, tá? E ficar vinculado à universidade. E, em função daquilo que eu falei nos slides anteriores, da questão do desenvolvimento, que eu mostrei um diagrama de fluxo grande para vocês, qual é a forma de acelerar essa questão de desenvolvimento de sinais? Produzir sinais. Eu estou desenvolvendo um modo simplificador de produção de sinais que eu vou colocar dentro do glossário. Ou seja, vai ter as áreas de conhecimento disponíveis e o usuário que se cadastrar no site vai entrar num módulo à parte que ele vai ter recomendações para ele aprender a fazer um sinal. Ou seja, não utilizar metáforas, utilizar empréstimos linguísticos quando necessário, derivação e outras técnicas da parte da linguística. Tá? Então, ele vai estar apto para poder criar um sinal, ele vai mandar o vídeo, vai cair numa sessão onde vai ser avaliado por um grupo de pessoas, tá? Que tem conhecimento de Libras.
e vão definir se o sinal é válido, se utilizou corretamente todas as estruturas da Libras, como foi definido nas recomendações, o sinal vai ser aprovado ou não vai. Se aprovado, ele vai cair na seção correta, ou seja, a área de conhecimento correto, na disciplina correta, e vai ficar disponível no site para todo mundo ver. Isso é uma maneira que eu encontrei de poder dar uma acelerada na produção de sinais, que é um processo muito demorado. Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Quero agradecer a vocês e muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. A gente agradece. O teu trabalho é sempre muito interessante. Eu já acompanho aí desde o início do meu mestrado, né? Então, sempre achei muito legal. Pessoal, se tiverem perguntas, podem se inscrever ou colocarem no chat ali. E eu vou começar com uma pergunta que... Primeiro, eu queria dar boa noite para o Michael Douglas, que eu acho que não está participando, porque a Nara caiu, né, que é a intérprete. Mas, para quem não sabe, o Michael Douglas, acho que o sinal dele é esse aqui, correto? Exato, é esse aqui. Esse aqui, tá. Então, boa noite, né, para o Michael Douglas. E eu queria saber como é que se iniciou, assim, esse interesse pela comunidade surda e se viu essa necessidade, porque quando eu entrei no mestrado, tu já estava com esse trabalho bem encaminhado, então eu queria saber quando que se iniciou isso. Bom, a questão foi o seguinte, eu trabalhava, tá, como analista de TI numa empresa, vários anos eu trabalhei, aí eu passei no concurso para a FURC, tá, e surgiu uma conversa em eu fazer mestrado com um colega meu de trabalho, e eu vi as áreas que tinham, tá, e eu vi que tinha informática na educação. Aí eu pensei assim, eu passei anos e anos trabalhando nessa área, e pensei o seguinte, o meu irmão, eu sou o mais novo de 3 irmãos, tá? O meu irmão mais velho é engenheiro civil e constrói edifícios para as pessoas morarem. O meu irmão do meio, ele é médico, ou seja, ele cura pessoas, ele faz cirurgia em pessoas e ajuda as pessoas. Aí eu pensei assim, eu passei anos e anos trabalhando na área da informática, fazendo as empresas ganhar dinheiro, e isso não tem problema nenhum, né? Isso é mais que normal. Aí eu pensei o seguinte, eu vou entrar na área da informática e educação para usar meu conhecimento na informática para poder ajudar os outros. Aí eu conheci a minha orientadora, a professora Regina, da Baualt, e ela me apresentou os autistas, os cegos e os surdos. E o grupo que mais me tocou, vamos dizer assim, tá, foi os surdos, e eu resolvi, vou trabalhar e vou encontrar uma maneira de poder ajudar esse grupo de pessoas que realmente precisam, né? E partiu disso aí. Sim. Por experiência pessoal, né, quando eu entrei ali no grupo, a gente tem o colega que acabou saindo ali, o Michael Douglas, que é surdo, né, e eu nunca tinha tido contato com nenhum surdo na minha vida. E foi bem difícil, assim, quebrar o gelo e tentar fazer com que ele se sinta, né, acolhido, porque realmente a comunicação ela é muito difícil, o meu conhecimento de Libras é bem pequeno, e eu sei que tu, hoje em dia, acho que poderia dizer que tu é fluente em Libras, correto? Olha, vamos dizer assim, fluente Sim. Seria muito petulância da minha parte, tá? Mas tô quase lá. Então, eu gostaria de saber, assim, como a gente, acho que a gente não tem nenhum aluno surdo, até onde eu sei, mas essa possibilidade existe, né, de a gente receber um aluno surdo. O que tu aconselharia, assim, como, talvez, primeiros passos para tentar fazer com que ele se sinta inserido no meio educacional? Bom, assim, eu quando comecei a dar aula para os surdos, tá, na escola bilíngue, no início do meu mestrado, eu não sabia nada de Libras. E eu dependia do intérprete. E eu acabei percebendo que os surdos são um grupo muito fechado. E a maneira que eu tive para me aproximar deles
me mesclando a eles. Então eu comecei a aprender Libras. E eles se sentem super valorizados se eles sabem que tu está aprendendo Libras. Um sinal simples como oi, tchau, bom dia, boa tarde, e já se sentem muito bem. Então, qual é a maneira de acolher um surdo? Pesquise na internet um sinal que outro, tá? Tente se comunicar o mínimo possível com ele, porque ele vai se sentir isolado. Ele não vai conseguir entender ninguém, ele vai ficar se sentindo um estrangeiro, um país que não sabe a língua e ainda tem o problema de não poder escutar. Então, assim, faça o mínimo, que para nós é o mínimo e para eles já é muita coisa. Sim. Com o Michael Douglas eu aprendi alguns sinais, também utilizava um pouco do português escrito, e uma sugestão que eu gostaria de fazer é o aplicativo, o HandTalk, não sei em português, mas ele é um aplicativo que eu utilizava bastante com ele quando eu não sabia o que dizer, ou muitas vezes até não para mostrar o celular para ele, mas para aprender o sinal e usar o sinal. Ajuda bastante. Então, não sei se o pessoal tem alguma pergunta. A Ana Alves colocou aqui no chat que no Moodle tem um curso de Libras básico. Eu acho importante, tá? Vamos dizer assim, daqui a alguns anos, não muitos anos para frente, eu acredito que os surdos vão conseguir mais esse direito, tá? A obrigatoriedade do aprendizado de Libras nas escolas. Eu acho que isso é uma tendência. A cada ano que passa, cada vez mais estão ganhando acesso, estão aparecendo os cursos de ensino técnico nas universidades. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que saber o básico é bem interessante. Sim. O Marco, que é professor aqui, colega, está perguntando se tu conhece o IFSC de Palhoça. Conheço. Não conheço pessoalmente, tá? Mas eu, inclusive, já li bastante artigos deles, tá? Eles são referência junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Nessa questão dos surdos. E eu acho bem interessante, lá tem pessoal bom que se preocupa bastante com essa questão dos surdos, tá? E eu acho que, para mim, tá, é um grande polo de ensino de surdos, a Universidade de Santa Catarina e IFSC de Palhoça. Legal. O Gabriel se inscreve. Gabriel, com a palavra. Rafael, parabéns pela palestra, tá? Muito boa palestra, pelo trabalho, né, no mestrado e agora no doutorado. Eu ia comentar que eu dei aula quando eu estava como professor substituto no Colégio Politécnico, né, lá em Santa Maria. Uhum. E aí teve um aluno que era surdo, e justamente nós tínhamos, né, porque eu não estou mais lá, mas provavelmente se ele estiver ainda cursando, ainda tem essa dificuldade do tempo ali, do delay do tempo. Certo. Porque a intérprete sempre falava, tem que ir mais devagar, tem que... Exatamente. Tem que tentar trazer mais figuras, menos texto, mais figuras, para poder fazer a tradução para ele. Então, eu me lembrei bem de todos esses detalhes aí. E até gostaria de compartilhar com eles, assim que o site estiver no ar, né, compartilhar com o pessoal do Colégio Politécnico, né? Assim como para o PCM também, mas em especial o Colégio Politécnico, porque eu me lembro que lá, além do curso de informática, tinha outros cursos e também tinha alguns surdos, e eu acho que isso vai ajudar bastante, né? No caso aqui, falando do curso de informática, né? A minha ideia é justamente essa, assim. Tem um glossário que eu acho que o melhor glossário do Brasil, vamos dizer assim, que é o da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que eles inclusive, estão modernizando. E eu faço questão, inclusive no meu mestrado, tá, os sinais que eu desenvolvi, eu fiz upload pro glossário deles. Eu acho que é importante ter esse vínculo entre as universidades. Então, assim que estiver pronto, eu vou fazer questão de expor
de mostrar o glossário, tá? Não a questão de fazer propaganda, não comercial, mas a questão do aprendizado. Tem os polos da Universidade de Santa Catarina, tem o FSM, tem o FF em Niterói, tem o FPB da Paraíba, que é lá em João Pessoa. Então tem bastante gente que trabalhando com surdos, tá? E como eu estou fazendo esse trabalho, que de certa forma é diferencial, tá? Eu vou fazer questão de disponibilizar para eles e que eles me deem um feedback para ver o que eu posso melhorar e deixar melhor, principalmente para os alunos, sejam ouvintes, surdos, intérpretes e demais interessados. Até me lembrei também da questão ali que comentaram de Santa Catarina, né? O Marco comentou, as intérpretes lá do colégio, elas fizeram a licenciatura, se não me engano, na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a única do Brasil que tem o curso de língua mesmo. É a única. Eu também tive uma disciplina quando eu fiz a licenciatura, né, para fazer concursos, né, que eu fiz a licenciatura, no caso lá era no PEG, que era o Programa Especial, e aí a professora minha também estava na época fazendo esse curso de Libras que, lá na Cidade Federal de Santa Catarina. Então acho que só tende a se espalhar, né, depois que estiver no ar ali, se espalhar para todas as universidades, enfim, institutos, de uma maneira geral, né, no Brasil. O que eu penso a respeito é o seguinte: poder desenvolver, fazer meu trabalho e poder espalhar essa informação aí, espalhar esse glossário para que muitas pessoas tenham acesso e possam contribuir de uma forma ou de outra. Perfeito, obrigado. Obrigado. Legal. A colega Ana aqui fala para a questão do professor, né, falar de frente para os alunos e não de costa, que realmente é um problema, né? Assim, ó, essa questão do professor de costas, agora no início, bem no início do doutorado, eu queria escrever um artigo, tá, a respeito de como o Michael Douglas, que estava há pouco com a gente aqui, que ele cursa o sistema de informação, eu queria saber como ele se ambientava e como era um surdo dentro da sala de aula. E os professores, a grande maioria deles, não estão preparados. Os professores não têm formação para tratar com educação especial. Eu acho que isso aí é normal. E tinha alguns professores que davam aula de costa do quadro. Tinha professores que não escreviam com giz no quadro, tá? E muito texto. Então, assim, ó, ele tá passando bastante trabalho, tá? Isso não é a questão do profissional, acho que é do sistema educacional de nível técnico superior um todo que tem que mudar. E eu acredito que com o tempo vai acabar, as pessoas vão tendo mais consciência e vão tendo decisões políticas mais adequadas e vão acabar ajudando não só os surdos, mas como os demais deficientes, como os cegos, deficientes físicos e além de mais, tudo isso. Beleza. Show de bola, Rafael. Como sempre, teu trabalho excelente. Acho que não temos mais perguntas aqui no chat. Então, acho que vou dar por encerrada a palestra. Queria mais uma vez agradecer aí a tua presença. Inclusive, fiquei surpreso que trouxe a Nara e o Michael Douglas. A gente acabou não conversando sobre isso. E achei demais. Então, é isso. Agradeço a todos pela presença. E não sei se o Gabriel quer falar mais alguma coisa. Só para reforçar de novo aqui a questão dos certificados, eu coloquei aqui o link, tá? Então, peço que o pessoal não se esqueça de preencher, tá? Que daqui a pouco daí fecha. Tá? Então, os certificados das palestras, né? Ao final do ciclo, nós teríamos aí a carga horária, né? De quem participou, né? De quantas horas. Tá? Então, não esqueça, tá? Vou colocar de novo aqui, porque já tá lá, ficou bem lá em cima. Tá? Legal. Então, acho que... tá, botei. Botei de novo ali. Tá certo. Então, acho que vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Rafael. Uma boa noite. Muito obrigado. E qualquer colega aí que queira o contato do Rafael, eu posso passar também, caso queira contribuir com o trabalho dele, ou queira alguma referência.
Certo? Obrigado a todos. Então, no mais é isso. Muito obrigado. Boa noite. Ô, Thiago, Oi. só para informar de novo, quando estiver no ar, para ele enviar para nós, né, o site ali. Com certeza eu vou fazer o endereço. Para nós poder passar para os nossos contatos, para as nossas instituições, que com certeza vai ajudar muito. Certo. Eu também vou fazer isso. Muito obrigado. Tá certo. Boa noite, pessoal. Um abraço.